Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, um dos elementos que integrou o grupo do PSD que preparou a revisão constitucional do Partido Social Democrata, e Pedro Alves, secretário-geral da JS, que também participou na proposta de revisão constitucional apresentada pelo Partido Socialista, são convidados do Enfoque desta sexta-feira. Obrigado a ambos pela vossa presença. Bacelar Gouveia, começo por si. Boa noite. Enfim, depois das profundas divergências que se mantêm em relação ao Estado social, à razão atendível, à educação e à saúde, olhando aqui para os projetos, há aqui pelo menos, também para além da justiça, não é? Há aqui pelo menos um outro ponto onde existe algum consenso entre PSD e PS que passa pela... pelas administrativas. Talvez, se quiser começar por esse tema. Na verdade, tanto o projeto do PS como do PSD pretendem modificar as regras do atual jogo, uma vez que há uma experiência passada muito negativa de ter havido um referendo em que os portugueses se pronunciaram maioritariamente contra a criação das regiões administrativas. E, portanto, há aqui um propósito comum. Não foi vinculativo, não é? Não foi... Eu creio que foi vinculativo porque creio que teve mais de 50% dos votos. O que não foi vinculativo foi o do aborto, mas confesso que não estou inteiramente seguro desse dado. Agora confesso que estou na dúvida também. Eu acho que foi vinculativo. Na altura até se colocou um pouco a questão de saber se as normas que a Constituição tem nesta matéria não teriam caducado por força dessa vontade popular contrária. Bom, mas de certa forma é retratado... O que é interessante é que ambos os partidos pretendem revisitar este tema da regionalização e, no fundo, envolvidos 10 ou 12 anos, ou 14, 13 anos, retomar o assunto na agenda, não sei bem em que termos, tendo à crise que nós estamos a viver e à ideia que as pessoas têm em geral de que a regionalização vai multiplicar a classe política, vai multiplicar os desgastes, os desperdícios, etc. Enfim. Mas há depois também várias regionalizações a levar em consideração. Mas os pequenos poderes... Mas no que respeita ao método, que é um ponto aqui importante, havendo uma mesma preocupação, o método, apesar de tudo, não é o mesmo. Porque da parte do Partido Social Democrata, a ideia de manter um referendo duplo, nacional e para cada região em concreto, que é o que está consagrado atualmente, não é? E só que criar, antes disso, uma experiência piloto, ou várias experiências piloto, em várias regiões, ver como é que as coisas funcionam, para provar às pessoas que pode funcionar bem, com certo modelo, com certas competências, com certos recursos humanos, recursos políticos, para depois permitir mais tarde que a regionalização possa ser criada e que os portugueses possam ter visto antes uma boa experiência a funcionar. Se a experiência tiver funcionado mal, não permite. Se a experiência tiver funcionado mal, então talvez se possa reconfigurar essa experiência para depois aplicá-la num modelo a aprovar. O caso do PS é diferente. O PS não fala, creio eu, em regiões piloto e, por outro lado, no referendo apenas fala num referendo nacional, mas eu acho que é importante também o referendo regional e não apenas nacional, porque uma região vai ser criada num espaço concreto. Uma pergunta abstrata sobre a regionalização, claro que vai facilitar as coisas, porque é mais previsível responder não numa região concreta do que a uma regionalização global, mas não deixa de ser um caminho para uma facilitação do processo de criação das regiões administrativas. Mas, e corrija-me se eu estiver enganado, à luz da atual Constituição, o voto contra de apenas uma região, alvo dessa reestruturação, mesmo que todos os outros habitantes das restantes votem sim, regiões impede a criação dessa região. O voto contra impede das restantes votem sim, impede a criação dessa região. O voto contra impede a criação naquele caso daquela região. Da vizinha, pelo menos. Depois, daquelas em que tiver conexão. Portanto, isto é, se a resposta à primeira pergunta for negativa, não há nenhuma regionalização. Se for positiva, é preciso ver as respostas em cada uma das perguntas para a criação de cada região administrativa. E se as respostas forem positivas, essas serão criadas, as outras não. Mas isso não pode ser uma injustiça? Isso vai abolir até... Eu pensei que isso vai abolir com o princípio da simultaneidade. Enfim, tentando também expressar um pouco qual é o que está por trás do projeto do Partido Socialista. Desde logo, é um projeto que aparece no contexto desta revisão constitucional, que, enfim, o PS sempre
definiu como sendo particularmente inoportuna, tendo em conta o momento em que ocorre, à beira de uma eleição presidencial, e também num momento em que a Constituição não é verdadeiramente o principal problema com que o país se depara, mas, efetivamente, ela cá está, o processo de revisão constitucional está aberto. Portanto, Aliás, o projeto de revisão constitucional do PS começa justamente com essa ressalva. Não é? Mas, enfim, é uma consequência também do texto da Constituição atual que, apresentado um projeto, há 30 dias para que possam ser apresentadas outras propostas, e é nesse sentido também que o PS elaborou o seu projeto de revisão e, em algumas matérias em que pode haver acertos pontuais, efetivamente propôs alterações. E neste caso, no das regiões administrativas, efetivamente a questão que se revelava verdadeiramente um óbice ou uma futura discussão em torno da instituição em concreto das regiões era o chamado duplo referendo, que, de facto, introduzido em 97, porque ele não existia na versão inicial da Constituição, portanto foi uma construção dessa revisão constitucional, veio trazer um grande obstáculo a precisamente esse problema que levantava. E a questão, enfim, não é tão pacífica quanto isso. O entendimento exato de qual a consequência de um não numa região em particular não é de todo claro, porque A pode, de Constituição facto... diz que não produziram efeitos, mas em relação à simultaneidade é a criação legal da região, Pois, mas, não ao a mesmo tempo, instituição em concreto. ela pressupõe a simultaneidade do ato de criação. E basta imaginar Pode haver a leitura de que um não pode impedir todo o processo. Basta imaginar uma Não é isso que está na Constituição, mas admito que politicamente o Já resultado é seja um pouco claro, desconcertante. claro. Admito que sim. E, desde logo, a fronteira de uma região que seja limítrofe com 2 ou 3, desde logo, põe em causa o mapa nas restantes. E, portanto, a abordagem do PS no projeto de revisão constitucional foi clara dessa perspectiva. Ou seja, é obviamente matéria que, enfim, por força desta opção constitucional, tem um referendo associado e, portanto, há que dar a palavra aos portugueses para que, perante um modelo em concreto, eles se pronunciem sobre ela, mas, efetivamente, há que fazê-lo da forma mais simples e que também não crie um entrave, se um dia se vier a enverdar por esse caminho, a que elas sejam criadas. E aí, claramente, o PS opta por uma lógica de não abraçar a ideia das regiões piloto. Porque as regiões piloto, desde logo, já agora também, o projeto de revisão do PSD admite não só uma, mas várias regiões piloto. Ou seja, no limite, também não... Mas também não diz quais são. Precisamente, não diz Podia quais ser são. o Algarve, como mas não podia ser o inviabilizaria Norte. até que todas pudessem estar institucionalizadas a título piloto. Portanto, não há aqui limite algum, podiam ser 2, 3, Mas também com a 4 dimensão ou do até país, 5. várias podem ser 2 ou 3. Porque eu sou 5 já agora. Mas cá está. Mas é uma questão também que o projeto de revisão constitucional do PSD não esclarece. Ou seja, as regiões piloto extravasam a lógica do referendo, fazem-se sem o referendo. Não, a região piloto são é a ideia de mecanismos ser uma região experimental. A ideia é essa. Mas pode ser A mais ideia- do que uma experiência. Sim, mas a experiência nunca pode ser uma experiência que corresponde à totalidade do fenómeno. Também não resulta diretamente do sim, mas projeto. isso subentende-se E desde logo já, há... isso. Criadas enfim, prioristicamente em relação Não, mas ao... não querendo mas pôr o a Pedro força em certamente seara alheia também... concordará com... Eu acho que nós temos a mesma intenção. Nós, Partido Socialista e Partido Social Democrata, que é a de revisitar este tema, de achar que este é um tema importante, de acordo com a experiência passada, em que o Estado foi acumulando muitas competências e descentralizou menos do que devia ter descentralizado. Porventura haverá aqui depois que afinar métodos, mas eu acho que aqui estamos unidos no essencial. Não, claro, há aqui... Não estamos aqui a fazer um acordo de Não, revisão não. constitucional. Mas manifestamente é matéria na qual a Constituição, de facto, na redação que tem atualmente, representava um obstáculo. Mas eu sublinhava, o PS é favorável a uma opção pela criação em simultâneo e, portanto, esse requisito que consta do texto constitucional Mas não reconhece é que uma suprimido. experiência piloto pode afastar alguns fantasmas que possam estar na opinião pública quanto ao facto Desde de que corra bem. haver Desde que corra bem. Eu desperdício, haver mais classe política, haver mais cargos, mais automóveis. A experiência piloto pode potencialmente levantar um verdadeiro quebra-cabeças administrativo, que é saber que competências é que se transferem para a região piloto, como é que isto destrutura serviços concentrados que já existem, significa isto suprimir transitoriamente uma CCDR, direções regionais numa determinada região que é institucionalizada, transferir funcionários públicos e recursos. Mas permite ver em miniatura é um o ponto, futuro, é um ponto não é? de não retorno, permite uma regressão, se as coisas não correm bem. Permitirá uma um regressão, mas reajustar também de que estratégia, regressão não é? e que com complexidade também, a nível de movimentação de pessoal, a nível de reestruturação da máquina do Estado e também, mesmo a esse nível, se correr de uma forma desestruturada, porque, vejamos, a opção por regionalizar num ponto apenas estará sempre indissociavelmente ligada às características da região que foi a região piloto. E, portanto, o sucesso e insucesso Claro que vais escolher uma região mais favorável a uma boa experiência, não uma região menos favorável a uma boa experiência. Qual é que seria essa região? O Algarve, com certeza, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas talvez pudéssemos falar... Do Algarve. De outros pontos de união. Não, para já a União, já vamos à desunião, mas talvez as entidades públicas independentes, por exemplo, é um tema interessante, é um tema muito caro ao PSD, até porque tem havido uns escândalos de pessoas que são nomeadas para entidades reguladoras independentes sem grande perfil profissional e depois ganham 15 mil euros ou coisas assim.